Amém. E as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. O Salmo 126, o Salmo que tomamos por base, nos conta a história do povo de Deus, do povo de Israel. O verso 1, 2 e 3 nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estavam como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos observar que nesses 3 versos dá para entender que eles estão aqui recordando de um momento que aconteceu, um momento muito feliz, um momento muito alegre, a mudança de um cativeiro, a qual ele estava 70 anos ali no cativeiro babilônico. E ali ele estava em profunda angústia, em profunda tristeza, em depressão. Eles não cantavam mais, as harpas deles estavam penduradas, eles não iam ao templo porque lá nem tinha templo. Eles não faziam aquelas festas, aquelas grandes festas que no mínimo 7 dias são as festas dos judeus. Então eles choravam, eles viviam angustiados, eles viviam em tristeza, em profunda tristeza. É tanto que quando o Senhor trouxe ele de volta ali do Babilônia, do cativeiro babilônico, para Sião, eles não estavam nem acreditando, eles estavam como se estavam sonhando. A alegria deles era tão contagiante, o riso deles, o cântico deles era tão contagiante que as nações também foram ali contagiadas pela alegria deles. As nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes, e eles diziam também: grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus, aleluia. Foi uma reviravolta muito grande, foi a mudança de vida muito grande, que até eles não estavam acreditando, e o nome do Senhor estava sendo glorificado na vida deles. Glória a Deus, aleluia. Mas já no verso 4, nós podemos ver que aqui eles estão rogando novamente ao Senhor: faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O Senhor já havia tirado ele do cativeiro babilônico, já estava na sua pátria, mas eles entraram novamente em cativeiro. Foi um cativeiro diferente, foi um cativeiro espiritual. Quando nós estávamos lá no mundo do pecado, lá nos vícios, lá na prostituição, lá no lamaçal do pecado, o Senhor nos trouxe para cá, nos colocou aqui no meio do seu povo, nos colocou em lugar de príncipe e de princesa. Mas o tempo foi passando e de repente muitos se encontram em cativeiro dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. E essa situação estava acontecendo aqui com este povo. O Senhor já havia tirado ele do cativeiro babilônico, mas ele estava ali na sua pátria em cativeiro novamente. Mas ele estava lembrando que quando o Senhor trouxe nós do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, os nossos risos, a nossa boca sorria, a nossa língua cantava, e todos os povos que estavam em volta de nós também glorificavam Deus. E assim foi quando nós saímos do mundo. Quantas pessoas não glorificou a Deus através da mudança de vida que vive em nossa vida? Mas de repente nós encontramos dentro da igreja, mas em cativeiro. E ele estava ali na sua pátria, em cativeiro novamente. E eles rogavam: faz-nos regressar outra vez no cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Quando ele estava falando como as correntes do sul, ele estava dizendo: pressa. As correntes do sul eram umas águas que inundavam repetidamente, bem rápido ali no deserto. No deserto que é a terra seca, enfim, aquela água ali invadia rapidamente
mudança, que o Senhor agisse com urgência, porque ele estava se sentindo em cativeiro, estava se sentindo em deserto e em terra seca. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Já o verso 4, verso 5 e o verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo os seus molhos. Glória a Deus. Ele sabia que mesmo ali na situação que ele estava, ele tinha que trabalhar, ele tinha que semear a semente, porque ele sabe que aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Faz-nos, Senhor, regressar através do cativeiro como as correntes do sul. Glória a Deus. Nós navegando pelas Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com homens e mulheres que viveram em cativeiro e o Senhor mudou o cativeiro deles. Glória a Deus. No livro de 1 Reis, do capítulo 17 ao 19, nós vimos que ali Israel estava em cativeiro da idolatria. Israel tinha quebrado aliança com o Senhor. Eles não sabiam se o Senhor era Deus ou se Baal era o Senhor. Ele não sabia. Ele estava completamente indeciso, estava confuso. Mas o Senhor levantou ali o profeta Elias, um profeta de fogo, que através daquele grande homem, daquele grande profeta, o cativeiro daquela nação foi mudado. Glória a Jesus. Mas os Elias passou por grandes provas. Nós vamos passar apenas aqui, vamos relatar um pouco da trajetória de Elias, para nós entendermos como o Senhor mudou o cativeiro dessa nação e a situação tão difícil. Glória a Jesus. No capítulo 17, já nos primeiros versículos, nós encontramos Elias ali em frente ao rei Acabe. O rei Acabe era uma autoridade máxima daquela nação. E ele chegou diante do rei e disse: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo as minhas palavras. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o Senhor Deus disse a Elias: Elias, agora saia e vai se esconde ali perto do ribeiro de Queribe, porque eu já ordenei os corvos para te alimentar. E pela manhã e pela noite, diz as Santas Escrituras, que aqueles corvos levavam pão e carne para o homem de Deus. Mas não pensa que ele ficava só ali comendo e bebendo. Comendo e bebendo. Não, ele ficava em oração, em constante oração, em constante consagração, porque a situação espiritual daquele povo estava muito crítica. Eles tinham quebrado a aliança com Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Passou-se aproximadamente uns 6 meses. Elias ali bebendo da água do ribeiro e comendo pão e carne pela manhã e à noite que os povos levavam para ele. Veio novamente a palavra do Senhor a Elias e disse: vai agora lá para Sarepe, porque eu já ordenei uma viúva para te alimentar. E Elias vai a pé, eu não sei quanta distância, que ele caminha ali a pé, vai até aquela cidade. E lá encontra aquela viúva, pegando os gravetos para fazer o último bolo, a última comida dela. E eles pedem para ela água, ele leva água, pede comida, o bolo. Ele diz: não tenho senão para o meu filho e para mim, depois vamos comer e morrer. Mas ele diz: faça primeiro para mim. E ela, como ela já tinha recebido a ordem do Senhor, ela fez. E diz as Santas Escrituras que a farinha da panela não se acabou e o azeite não se cessou até que veio chuva novamente sobre a terra. Agora imagina, o homem de Deus, por mais de 3 anos, comendo só bolo de farinha com azeite. Bolo de farinha com azeite. E ali o Senhor veio a palavra do Senhor novamente para eles: agora vai a Acabe e diga, porque volta a chuva novamente. Glória a Jesus. E ele foi ali.
e reuniu todo o povo de Israel ali no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, 850 profetas. E ali no Monte Carmelo ele disse: vocês clamam o Deus de vocês primeiro, porque vocês são mais. E aí eles começaram a clamar